Ah, mas é só uma revisãozinha. Olha, não se preocupe porque é só uma olhadinha. Seguinte, projetista de elétrica, seja você engenheiro, eletricista ou eletrotécnico, cuidado com esse diminutivozinho aí. Uma olhadinha, uma revisãozinha. Quem trabalha com projeto elétrico já sabe do que eu estou falando, né? É aquela velha situação em que a gente está entregando o projeto e de repente lá vem o arquiteto, o engenheiro civil ou seu parceiro e mostra e pede uma revisão, uma alteração, uma mudança de layout, uma nova carga que foi inserida, alguma coisa assim. E é sempre no final, né? É sempre na hora que você já está praticamente acabando o projeto. Isso dá trabalho tanto no projeto elétrico interno quanto no projeto padrão concessionária, principalmente no impacto lá na demanda, lá na queda de tensão, no cálculo dos alimentadores, enfim. Nunca é tão simples. E pode piorar mais ainda, porque isso é retrabalho, muito retrabalho. Isso pode te gerar uns 2 dias de retrabalho, dependendo do porte do projeto, mas também tem uma parte boa, tem uma solução. Esses 2 dias podem se transformar em 2 minutos, dependendo da ferramenta que você usa. É sobre isso que a gente vai falar agora nesse projeto elétrico na prática 158. Então seja bem-vindo, já se prepara aí para muito conteúdo técnico sobre o Revit Elétrica. Aproveitando, deixa eu te mostrar aí o que é o nosso método exclusivo do curso Projeto Elétrica. Aqui a gente vai falar, se você está caindo aqui de paraquedas, é novo por aqui no canal, tem 7 tipos de projetos elétricos. Projeto interno, medição coletiva, geração fotovoltaica, subestação, carros elétricos, SPDA e dados e voz. Ou seja, um leque completo de projetos que se relacionam entre si para que você possa explorar o mercado do jeito certo, extrair o máximo possível do mercado. Além de se posicionar no mercado de uma forma diferente, se diferenciar como projetista por meio de marketing e, principalmente, da ferramenta do Revit Elétrico, que você vai se aprofundar muito aqui no nosso canal. Quando junta tudo isso, o resultado é um só. Você vai alcançar R$15 mil de faturamento por mês com projetos elétricos. No mínimo, tem alunos aqui que alcançam muito mais e você pode conferir as histórias deles aqui nesse canal. Então não perde tempo, já se inscreve e tenta maratonar aí todas as aulas gratuitas que nós já temos aqui disponíveis para você, para te ajudar a empreender de verdade e ter resultado de verdade com a sua atribuição técnica, seja você engenheiro eletricista ou eletrotécnico. Já pensou você fazer projetos dessa forma que você está vendo na tela? Isso aí está à disposição de você. Isso aí já não é mais futuro, isso aí é o presente. Na verdade, quem não está projetando dessa forma já está perdendo projetos, já está deixando de ter parcerias, já está deixando de ter parceria com o arquiteto, já está perdendo projetos de licitação pública, enfim. Não estamos mais na era do projeto em AutoCAD. O projeto elétrico em AutoCAD está virando peça de museu. Você precisa evoluir se quiser sobreviver no mercado de projetos elétricos. Não é mais nenhuma questão só de se diferenciar. É uma questão de sobrevivência mesmo. E não é fazer qualquer tipo de projeto, só pegar um monte de família, não adianta, não adianta. Você tem que aprender a usar a ferramenta com a metodologia. Aqui no nosso treinamento a gente preza por isso. Você vai fazer todos os tipos de projetos, os 7 que eu mostrei para você, vai aprender tudo dentro da ferramenta do começo ao fim, todos os projetos. Isso é metodologia exclusiva aqui do curso Projeto Elétrico, nosso treinamento completo, que você em breve terá como ter acesso também. Clica no primeiro link que tem aqui na descrição desse vídeo, faz um cadastro e aguarda a gente abrir uma nova turma do curso Projeto Elétrico. Falando disso, se você está vendo esse vídeo aqui em meados de novembro de 2023, está chegando o curso intensivo Revit Elétrica. Talvez já tenha até um link aqui embaixo para você se inscrever, dependendo de quando você ver esse vídeo. Talvez não. Você pode clicar nesse link e você vai se cadastrar para a espera de uma próxima turma do curso Projeto Elétrico. Mas se você está vendo agora em novembro, está chegando o curso intensivo Revit Elétrica. Vai ser uma aula especial, onde eu vou lhe ensinar o passo a passo para você conseguir alcançar R$15 mil de faturamento por mês com projetos elétricos e ainda abrir uma condição histórica do curso Projeto Elétrico. Uma condição especial de Black Friday, um desconto nunca antes praticado que vai ficar para a história. Então fica ligado aqui no canal e principalmente fica ligado lá no Instagram, @curso Projeto Elétrico, para você não perder essas novidades que vão acontecer agora no mês de novembro de 2023. Então vamos agora para o assunto da aula de hoje. Vou só rodar a vinheta e a gente vai direto para tratar de produtividade, como evitar retrabalhos no Revit Elétrica.
Se tem uma coisa que tira o sono de qualquer projetista de instalações elétricas, é alteração no projeto. Se você já está trabalhando na área de projetos elétricos e já tem clientes, já fez alguns projetos, você deve saber exatamente do que eu estou falando. Quando o projeto está praticamente pronto, você trabalhou aí alguns dias, se você usa só o AutoCAD, você deve ter trabalhado no mínimo uns 4 dias para fazer um projeto assim de grande porte. Estou sendo generoso, né? Muitas vezes a gente passa até mais de uma semana ou até mais de 2 semanas trabalhando em um mesmo projeto. Isso quando a gente não tem a produtividade correta, que é o uso do programa ideal, moderno para instalações elétricas, para projeto padrão concessionário, que é o Revit. Quando você está preso no passado, está preso no AutoCAD, como eu também já estive, a sua produtividade é muito baixa. Então você deve fazer um projeto de grande porte, como o que eu vou mostrar agora, em questão de 1 a 2 semanas. E imagina a dor de cabeça, imagina o pesadelo que é você estar com o projeto praticamente pronto. E aí o cliente faz uma ligação e diz, olha, pessoal da arquitetura, pessoal da engenharia civil aqui, fizeram uma reunião, por sinal você não foi convidado, e a gente decidiu uma pequena alteraçãozinha aí no seu projeto. Tá vendo esses quadros aqui? A gente vai precisar mexer eles de lugar, vai tirar ele daqui e colocar bem aqui, bem pertinho, tá? Talvez nem mude nada no seu projeto de elétrica, mas por desencargo de consciência, dá uma olhadinha. Aquela famosa olhadinha, né? Quem nunca passou aí por isso? Comenta aí se você já passou por isso. Dá uma olhadinha, só uma olhadinha no seu projeto. Vê se tem que revisar alguma coisa, vê se mudou alguma coisa. Atualiza aí o seu projeto. É rapidinho. Bom, então a aula de hoje é sobre isso. Se você está preso no passado, lá no AutoCAD, esse rapidinho, na verdade, serão muitas horas de trabalho, com certeza. Sabe por quê? Porque, vamos lá, quando você fala de alteração de uma carga de lugar, você está mexendo não só no desenho, na mudança de layout. A mudança de layout tem um impacto na distância. A mudança da distância tem um impacto no dimensionamento do condutor. A mudança do dimensionamento do condutor tem um impacto na escolha da proteção, na escolha do disjuntor que protege esse circuito. E isso tem um impacto no quadro de cargas, que por sua vez tem um impacto no diagrama unifilar. Ou seja, muda tudo. O layout é uma premissa básica do projeto de instalações elétricas. O layout de arquitetura, o local das cargas, é uma premissa básica do projeto de instalações elétricas, por sua vez, do projeto padrão concessionária. Por exemplo, o centro de medição ou a subestação. Quando você faz qualquer alteração nesse fluxo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, muda tudo. Então, não é só uma olhadinha, não é só um pouco de trabalho. Pelo contrário, muda praticamente todo o projeto. Agora, se você está preso lá no AutoCAD, no passado, como eu também já estive, isso realmente é um problema sério, gravíssimo. Você vai passar, se você fez 2 semanas, o projeto em 2 semanas, você vai passar no mínimo uns 2 dias, aí, 3 dias, só nessa mudança, nesse retrabalho. E a aula de hoje eu quero mostrar para vocês como que o Revit Elétrica, poupa, diminui, ameniza esse problema, esse retrabalho. Porque eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não vão ficar muito felizes, mas esse tipo de situação vai acontecer. É inevitável. Não existe mundo de Bob dentro da engenharia. Vocês lembram aí do mundo de Bob, aquele desenho? Quem só vai lembrar quem é da década de 80 para frente. Aquele meninozinho, né, que entrava no mundo das fantasias e lá tudo era perfeito, os brinquedos e tudo mais. Isso aí é o mundo de Bob. Isso aí não existe no mercado. Não existe. Arquiteto muda layout. Engenheiro civil muda projeto estrutural. Muda parede de lugar. Muda laje. Muda tubulação de incêndio. Vai causar conflitos no seu projeto. O arquiteto muda o layout, muda a carga de lugar. Acontece. Eles lhe garantem. Não tenho nada contra os arquitetos, pelo contrário, são meus melhores amigos. Mas eu sei como é que é. Eles garantem que é uma versão final, uma versão quase executiva ali, um projeto básico, definido, batido martelo, e 2 semanas depois mudam alguma coisa. Muda uma coisa ou outra, que para eles pode não parecer nada. Ah, mas eu só vou mudar isso aqui daqui para cá. Só esse quadro que ficou feio aqui, vou mudar para cá, que vai ficar mais bonito.
vai mudar no layout, vai melhorar a fachada. Beleza, isso vai acontecer, isso faz parte do processo normal do fluxo de trabalho de um projeto de grande porte. Eu estou preparando vocês para esse tipo de projeto de grande porte. Então você não está sozinho, você está dentro de uma equipe multidisciplinar. Tem os arquitetos, tem o engenheiro civil, tem o engenheiro estrutural e tem você, projetista de elétrica. E olha lá se não tiver outros ainda. Então, gente, você precisa estar preparado, pronto para enfrentar essas alterações de projeto, essas revisões de projetos, esses retrabalhos. Mas a grande novidade, a grande boa notícia dessa aula, claro que não é só coisa ruim, é mostrar para vocês como que o Revit Elétrica nos ajuda a melhorar a produtividade, a evitar o retrabalho árduo, o retrabalho longo. Vamos transformar esses 2 dias de retrabalho em alguns minutos. Que tal? O que vocês acham? Imagina transformar 2 dias de retrabalho em 2 minutos. Aí você vai dizer, o Marcelo tá doido, pirou de vez. Agora aqui tá doido mesmo. Já era meio doido, agora tá mais doido ainda. Não, gente, não. Não tô doido, nem é mágica. É simplesmente a realidade de quem trabalha na ferramenta certa. O Revit Elétrica está preparado para projetos de engenharia. O AutoCAD é o passado, é museu. O AutoCAD foi feito para desenhar. Para projetar instalações elétricas no AutoCAD, você tem que ter o desenho, você tem que tirar a medida. Você tem que abrir uma planilha Excel, ficar fazendo projeto junto do Excel, AutoCAD, Excel, AutoCAD, Excel. E isso tudo aí virou coisa do passado. Eu quero que vocês evoluam na engenharia, na forma de fazer projeto. Então, vou mostrar para vocês como que essa evolução acontece dentro do Revit Elétrica. Vamos pegar esse cenário, esse contexto, essa situação que eu mostrei para vocês aqui, que é real, que acontece o tempo todo. Vamos pegar ela e colocar dentro de um projeto prático, real. E vou mostrar para vocês como que o Revit Elétrica nos ajuda na questão de retrabalhos, de uma mudança de projetos. Estão preparados? Então vamos lá. Preste atenção no que acontece quando você está na ferramenta certa. Deixa eu trocar minha tela aqui. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é o ramal de ligação. Aqui é o poste auxiliar. Então é o comecinho, a origem da instalação elétrica, o setor da instalação elétrica desse projeto. Lembrando que é um projeto de grande porte. Vou mostrar para vocês o porte desse projeto. Ó. Porque você está vendo só o ramal de entrada, mas se eu tirar o zoom aqui, você vai ver que é um empreendimento comercial de grande porte. Inclusive já abordei outras aulas aqui no canal sobre esse projeto aqui. Nesse projeto a gente tem, nesse setor aqui, nesse prédio, nessa edificação, uma edição coletiva, ou seja, várias lojas aqui dentro. Aqui à direita nós temos mais uma edição coletiva, um outro bloco, como outra entrada coletiva. E nesse empreendimento aqui, nós temos as lojas âncoras, as maiores, onde nós vamos ter subestação individual para cada loja âncora e mais uma edição coletiva para esse bloco aqui. Então a gente tem mais de 3 entradas de energia dentro da mesma propriedade, dentro do mesmo empreendimento. Isso é permitido? Sim, é permitido. Basta que você tenha as instalações elétricas de forma totalmente independentes. Tá? Então eu estou me concentrando para mostrar para vocês alguns recursos do Revit somente nesse trecho aqui da instalação desse projeto de grande porte. Primeira lição para você aí sobre projetos de grande porte. Não se assuste com o tamanho do projeto, tá? O que importa é a setorização. Todo projeto de grande porte é um conjunto de projetos menores que se formam. Tem o projeto de instalações, tem o projeto de subestação, tem o projeto da medição coletiva, tem o projeto da alimentação dos alimentadores, tem o projeto de infraestrutura elétrica. Então, quando você reúne vários projetos menores, você tem um projeto de grande porte. Então, não é um bicho de 7 cabeças você projetar um empreendimento comercial como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu estou mostrando para vocês, inclusive. Bom, deixa eu me concentrar então aqui nessa parte do projeto que é a medição coletiva, nesse bloco aqui, ó. Inclusive em outras aulas anteriores eu mostrei para vocês que a gente fez na medição coletiva, a gente entrou aqui com o ramal de baixa tensão, aqui a entrada, ramal de ligação, e aí esse ramal de entrada começa aqui. A gente tem então um ramal subterrâneo, que inclusive chega ali, ó, naquela última caixa de passagem aqui, ó, desse projeto, e entra no centro de medição coletiva. Dentro desse centro de medição coletiva, a gente tem uma unidade consumidora que é a área comum
desse conjunto de lojas, desse bloco aqui. Nessa área comum, nós temos um painel aqui dedicado, esse painel aqui, ele é dedicado à alimentação desses 7 carregadores de veículos elétricos. Deixa eu dar um zoom aqui de novo para você ver melhor. Deixa eu girar aqui um pouquinho a vista. E aí a gente tem aqui, olha, a vista dos 7 carregadores de veículos elétricos, tá? Cada um de 11 kW. Então esses 7 carregadores de veículos elétricos, cada um de 11 kW, à esquerda aqui você está vendo comigo a minha tela dividida já, para facilitar o nosso entendimento. Aqui, ó, você já vê os 7 carregadores de veículos elétricos, já vê na linguagem de quadro de cargas, tá? Então, ao mesmo tempo, olha que legal, simultaneamente eu estou vendo meu quadro de cargas e meu projeto, já numa vista 3D, tá? Do jeito que está aqui. Então, como eu falei para vocês, no contexto dessa aula, a gente já projetou, a gente já está praticamente entregando esse projeto. E aí chega uma bela notícia. Chega lá o pessoal da arquitetura e vem e fala aqui, ó, seguinte, nossa fachada aqui do empreendimento, essa fachada principal aqui, não tá legal não, esses quadros aqui, ó. Esse quadro aqui, medição coletiva aqui, esse quadro aqui, alimentador dos carregadores, não ficou legal aí não, ó. A gente decidiu numa reunião que você não participou, por sinal, porque a gente nunca é convidado para as reuniões importantes, né? Vai se acostumando. Decidimos que isso aqui vai ter que sair daqui e vai para outro lugar, por exemplo, lá do outro lado do prédio aqui, ó. Lá nessa parede aqui que está lateralizada aqui, ó, inclinada, né? Que sai da fachada principal. Querem mudar isso para cá. Olha só. Então, olha que para eles, para os arquitetos, para o pessoal da engenharia civil, talvez isso aqui é bobagem, né? Não, beleza. É só pegar isso aqui e colocar ali, tá bom. Manda para o engenheiro eletricista aí, manda para o eletrotécnico, que ele se vira, porque ele aí vai só fazer umas continhas aí, vai mudar o projeto e atualizar o projeto e pronto, é rapidinho. É só uma olhadinha que ele faz aí para ver se mudou o projeto muita coisa ou não. Mas a gente sabe, né, aqui entre nós da elétrica, a gente sabe que mudou o layout, mudou todo o projeto. Lá vai você trabalhar 2 horas, virar 2... Lá vai você trabalhar mais 2 dias, virar 2 noites, para refazer todas as contas. Se fosse no AutoCAD, gente, isso aqui seria uma dor de cabeça gigantesca. Por quê? Porque o que acontece no AutoCAD? No AutoCAD você tem isso aqui desenhado no papel e na caneta. Aí você vai ter que novamente tirar, linha por linha, todas as medidas dentro do AutoCAD. Medir todos esses circuitos, porque ó, esse quadro de cargas ele já está pronto. Nesse contexto dessa aula, esse aqui já está pronto. Aí você tem lá o quadro de cargas dentro do AutoCAD, todo desenhado na mão, né, por sinal. E você já escreveu lá, por exemplo, registrou, que está registrado aqui, ó, as distâncias. Olha, você conferiu as distâncias, calculou a queda de tensão, dá uma olhada aqui, ó, queda de tensão, a distância considerada, o condutor já está dimensionado, seção do condutor adotado. Por exemplo, aqui a gente tem 10 milímetros para todos os 7 circuitos dos alimentadores. Já temos a corrente nominal corrigida desse circuito, por isso já fizemos todo esse dimensionamento, tanto pela capacidade de condução, como pela queda de tensão. Você viu que a queda de tensão está aceitável. No nosso caso aqui, olha só, para a gente ser aceitável, nesse projeto, é menor do que 2. Por quê? Porque para esse trecho da instalação elétrica, nós determinamos como premissa que tem que estar menor do que 2 a queda de tensão. E veja que a maior queda de tensão aqui foi de 1,87%. Tá tudo lindo, tá tudo perfeito, maravilhoso. Tá ótimo. Tá pronto, tá praticamente pronto. Se você tivesse feito isso no AutoCAD, você levou 2 semanas para chegar nesse ponto. Mas aqui no Revit a gente levou talvez alguns dias para chegar nesse ponto. Tá? Mesmo assim, não é legal ter retrabalho. Mas, se fosse no AutoCAD, você ia sofrer muito para fazer essa pequena alteração de projeto. Que é pegar esse centro de medição e esse quadro, mover do local que está aqui, mostrar de novo para vocês a ideia lá do arquiteto. Mover desse localzinho que está aqui para essa parede aqui, para sair da fachada principal. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que no Revit elétrica a gente encara esse tipo de coisa. Esse tipo de alteração. A primeira coisa que eu quero que você veja é que esse quadro de cargas no Revit ele é automático. Ele é preenchido de forma
semi-automática, digamos assim. Por quê? Porque ele deixa algumas decisões importantes para você fazer. Lembra que você, como projetista, você não deve deixar que nenhuma ferramenta domine você. Tem que ser o contrário. É você que tem que dominar a ferramenta. Então, o Revit Elétrica, nesse sentido, ele é muito alinhado com a nossa liberdade de projetista. Ele não calcula 100% das coisas para você. Ele calcula tudo para você tomar a decisão. Deixa eu mostrar para você. Ele traz aqui automaticamente a descrição da carga, a tensão, esquema de fiação, potência total, fator de potência total em watts, né? E aí ele traz os pontos importantes, a corrente nominal do projeto, do circuito. Ele traz o FCA e o FCT, aqui você preenche, porque é uma decisão de você como projetista importante. Ele já deixa você preencher. Então você preenche o FCA, fator de correção por agrupamento, e FCT, fator de correção por temperatura. E aí, preenchendo isso aqui, ele já entrega, calcula automaticamente para você a corrente de projeto corrigida. Essa corrente aqui é a mais importante para você ter em mãos e tomar suas decisões de projeto. Ele deixa você determinar o disjuntor. Por quê? Porque ele sugere, com base nessa corrente aqui corrigida, ele sugere o tipo de instalação, ele sugere o condutor pré-dimensionado e você tem que mostrar para ele aqui qual é o tipo de instalação. Você escolhe aqui qual é o tipo de instalação. No caso, quando ele sugere um condutor pré-dimensionado, ele está fazendo um cálculo com base na capacidade de condução do condutor dessa corrente corrigida aqui, considerando os agrupamentos, considerando o tipo de instalação. Ora, quando você tem a corrente corrigida e o tipo de instalação, você tem a capacidade de condução daquele condutor, então isso aqui já vem calculado para você, sem você ter muito trabalho. Mas você tem que comparar esse critério com a queda de tensão. São no mínimo dois critérios para você dimensionar o condutor. Existem outros, mas não vou tocar nesse assunto nessa aula aqui. Tendo como base esses dois critérios, né, que é o dimensionamento da capacidade corrente e o dimensionamento pela queda de tensão, você tem que comparar os dois. Então aí o Revit vem para essa outra seção do quadro, que é, você determina qual é o condutor que você vai usar e ele vai fazer um cross-check, ele vai cruzar a informação com a queda de tensão. Ele traz para você automaticamente, esse é o grande ponto, que é a principal mão na roda da ferramenta é essa. Ele traz automaticamente o comprimento do circuito e ele pede para você ainda confirmar o comprimento para que você possa colocar aqui talvez um critério seu. Eu vou colocar mais 20% aqui de folga nesse comprimento. Eu vou colocar mais 5 metros de subida e descida do condutor, de curvas, por exemplo. Então, isso aqui é calculado automático, mas você pode alterar também, é uma função do Revit, você pode alterar, e mesmo assim na tabela nós deixamos aqui o comprimento que você, projetista, vai considerar. E aí com isso ele calcula a queda de tensão. E aí você verifica a queda de tensão. Essa queda de tensão está aceitável para mim? Está aceitável para os meus critérios dentro desse projeto aqui? Dentro desse trecho da instalação que esse quadro aqui se insere? Veja como tem um monte de critério, um monte de decisão que cabe ao projetista. Ferramenta não deve fazer tudo sozinho. Não deve. Dificilmente uma inteligência artificial vai um dia superar a capacidade de decisão do ser humano, do projetista de instalações elétricas. Então aqui a gente tem uma certa medida de automação para vocês. E isso já ajuda muito. Você vai ver aqui agora na prática. Olha só, o ponto principal disso é, quando eu pego esse quadro aqui, medição coletiva, e o quadro que alimenta os meus carregadores de veículos elétricos, e movo eles para outro local, eu estou alterando qual variável daquele meu processo de elaboração do projeto. Estou mexendo no layout. Quando eu altero o layout, eu estou alterando as distâncias. É basicamente uma variável. Tem outras aí que a gente poderia pensar. Por exemplo, será que eu vou mexer no eletroduto, no tipo de eletroduto, no tipo de eletrocalha? Será que eu estou mexendo no agrupamento? Talvez. Talvez uma alteração como essa, talvez a gente possa decidir mudar um pouco, dependendo do cabo, do condutor, da distância que vai ficar. Talvez a gente ainda cairia numa revisão de infraestrutura também. Mas eu vou deixar esse ponto aí de lado um pouquinho, que eu acho que aqui, por exemplo, não é o caso. A mesma infraestrutura que tinha decidido para cá, a gente vai manter a decisão para cá. Então, a grande variável que vai alterar aqui é a distância.
Mas já é muita coisa, porque se eu tivesse no meu trabalho lá, manual, lá no AutoCAD, eu teria que fazer um monte de conta de novo, teria que ir lá na planilha Excel de novo, teria que perder um monte de tempo, teria que medir no AutoCAD a distância, caso a caso, carregador por carregador, 7 distâncias. Teria que entrar na planilha de novo, calcular tudo de novo. E aqui não. Aqui não vai levar nem 2 minutos. Então vamos lá. Vamos ver por que o Revit nos ajuda a manter a produtividade alta, mesmo com alterações de projeto. Mesmo com revisão de projeto de última hora, por exemplo. Então preste atenção nesses números, tá? Preste atenção nesses números que já está pronto. Essas distâncias aqui, tem mais ou menos 14, 40, 10, 20, 30 e 40 nessa casa aqui. E a cada tensão está bonitinha aqui, ó, limitada, todas menos do que 2. Ótimo. Quando estou, por enquanto, 10 milímetros para cada um desses 7 circuitos. Agora vamos fazer a alteração que os arquitetos pediram. Então eu vou entrar aqui na planta baixa. Vou forçar essa alteração no meu projeto, tá? Eu posso até apagar esse corte que estava aqui. Vou apagar, ok. Vou selecionar aqui todos os meus elementos, incluindo também aqui um pouquinho desses eletrodutos, não tem problema, eu vou selecionar todos, tá? E vou fazer essa alteração aqui lá para o local aqui que os arquitetos pediram. Para longe aqui, ó. Ele falou que alguns conduítes não vão ser adequados lá, tudo bem, não tem problema, tá? Eu vou até mover um pouco mais aqui para ficar fora da edificação. Vou ver para cá. Depois eu posso fazer o alinhamento, ajustar aqui na parede direitinho. Primeiro eu quero só ver uma questão de distância, né? Mais assim, grosseira. Depois eu posso corrigir o alinhamento deles aqui na parede, tá? Não estou preocupado com isso agora. Estou preocupado em ver o impacto no projeto de elétrica, tá? Primeiro, os cálculos elétricos. Então, faltou mover esse painel aqui também. Vou mover lá para perto, livrando essa fachada do empreendimento aqui desses elementos. Então, vou mover aqui para cá. Depois fazer mais um movimento dele aqui para cá, próximo do meu centro de medição. Ok, então veja que eu mudei aqui o local desses painéis, tá? Posso mover ele aqui mais para perto lá do centro de medição, onde ele vai ficar depois realmente, tá? Aqui. Beleza, então olha aqui, ó. Olha a alteração aqui, ó. Calculado automaticamente, as distâncias já mudaram por completo. Então vamos nos concentrar aqui no efeito que isso teve no nosso quadro de cargas. Olha aqui as distâncias, ó. Mudaram completamente. Na hora que essa distância calculada pelo Revit, de forma automática, eu não fiz nada, só fiz mudar a carga de lugar. O Revit já mostrou para mim aqui a realidade dessas distâncias. Então eu venho aqui e, como decisão de projetista, que ele deixa para mim fazer, eu preciso colocar a distância considerada. Então eu pego a distância próxima do que eu quero, desses, por exemplo, 90 metros. Eu vou deixar realmente os 90 metros. 64 aqui, vou colocar 65. 68, vou arredondar aí para 69. 72. Eu vou tomando a minha decisão de projetista de cada distância de cada circuito desses, tá? Que ele pede para eu confirmar a minha decisão. Nesse caso aqui eu vou arredondar para 80. E esse aqui 83. Eu faço praticamente um arredondamento desses números, tá? Você pode, por exemplo, colocar aí uma folga de 5 metros a mais de que cada um. Não tem problema, é a decisão de cada projetista. Mas olha o grande impacto dessa mudança no projeto. No momento que eu trago as cargas para longe, olha, ele já trouxe inclusive o eletroduto conectado desse ramal de entrada todinho, né? Porque eu mexi na medição coletiva. Se o meu poste auxiliar da entrega da rede da concessionária ficar bem aqui, olha só o absurdo que ficaria esse ramal de entrada subterrânea. Ele já até trouxe, o Revit trouxe conectado o eletroduto até aqui. Claro que isso aqui jamais poderia ficar dessa forma. Esse poste auxiliar aqui, ó, bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas selecionei, ele teria que vir para cá. Ele teria que vir para bem próximo de onde está o centro de medição. Ele jamais poderia ficar aqui, né? A gente teria que mudar esse ramal de entrada, todo esse poste auxiliar, para essa posição aqui, por perto do centro de medição. Depende da concessionária. Algumas concessionárias têm uma regra de distância, que o centro de medição precisa ficar do poste auxiliar. No caso da Enel Ceará, por exemplo, a gente tem uma medida aí de referência de 30 metros. Então não pode exceder 30 metros lineares do poste auxiliar para o centro de medição. Então, com certeza, isso aqui teria que ser mudado também. Mas eu estou me concentrando no principal impacto, que é o quadro de cargas. Veja aqui, ó, automaticamente, quando eu coloquei as distâncias, essas distâncias aqui,
ele já calculou para mim a queda de tensão. Olha aqui que absurdo que ficou a queda de tensão por causa dessa mudança. O circuito maior aqui ficou com 4,2% de queda de tensão. É muita coisa, gente. É absurdo. 4,2%, 3%. Ó, o mínimo ficou 3,3%, 3,2%, 3,4%. E o mais alto ficou 4,2%. Então saiu por completo da nossa premissa de projeto de que tinha que ficar 2%. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Lembrando que esse circuito é daqui, ó, está selecionado. É do alimentador, são circuitos alimentadores desse quadro aqui principal, que é o quadro responsável por alimentar os carregadores dos veículos elétricos, daqui até os carregadores que estão aqui. Então, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Rapidamente aqui, com o quadro de cargas do Revit, que é automático, eu posso fazer algumas alterações. Por exemplo, vamos lá, pensem comigo aqui. Ó. Não vou alterar, não tem alteração nos fatores de correção por temperatura ou por agrupamento. Eu não tenho alteração da corrente nominal, mas eu posso ter alteração do disjuntor, sim. Por quê? Porque eu posso ter alteração do condutor. Ora, se essa queda de tensão não está aceitável, a única forma que eu posso alterar essa queda de tensão, não posso mexer mais na distância, é mexendo, então, alterando aqui a seção dos condutores. Então, por exemplo, eu vou aumentar a seção dos condutores para 16 milímetros. Olha só, 16 milímetros, 16 milímetros, 16, 7 circuitos aqui. 16 e 16. Quando eu faço essa alteração nos meus condutores, condutor adotado, ó, eu vejo que a minha queda de tensão automaticamente calculada já fica totalmente aceitável. O máximo que ficou aqui foi 2,6. Então, esse trecho mais distante aí, eu vou ter que alterar essa premissa aí um pouquinho, né, de 2,6. Eu vou ter que corrigir essa queda de tensão lá no circuito alimentador, por exemplo, do quadro de medição coletiva até o ramal de ligação. Mas como eu vou mudar o local do poste auxiliar, como eu mostrei para vocês, ó, esse poste auxiliar que está aqui, ele estava bem longe aqui do centro de medição. Ele vai ficar agora próximo, ele vai ficar aqui, ó, na fachada, na via, próximo do centro de medição. Então eu posso diminuir mais ainda essa distância do ramal de ligação, o que vai me dar mais folga na queda de tensão nesse trecho aí que antes era crítico, agora não é mais. Então essa queda de tensão de 2,63 aqui, que é o pior caso desse trecho aqui dos alimentadores dos veículos elétricos aqui, ficou aceitável, beleza. Então, a última análise é que pela capacidade de condução, no condutor de 10 milímetros, nessas condições de instalação, o disjuntor de 50 amperes atenderia, mas pela distância, pela queda de tensão, eu adoto o condutor de 16 para que a queda de tensão seja a permitida na minha premissa de projeto. E com isso, dentro da realidade das minhas distâncias que acabaram de sofrer uma alteração brusca, grosseira. E veja que a gente resolveu aqui uma análise em questão de minutos por causa da ferramenta. Agora o quadro de cargas já está pronto, já está corrigido. O projeto aqui, já mudei aqui a carga de local. Agora eu teria que fazer pequenos ajustes aqui nessa questão do poste, nessa infraestrutura. Poderia continuar fazendo aqui com vocês, mas a ideia não é ficar me estendendo demais na aula, e sim mostrar um ponto a cada aula, para que você entenda o poder da ferramenta, o poder do Revit Elétrica dentro da produtividade, da qualidade, para que você se diferencie com seus projetos elétricos. Nesse quesito aí de encarar os retrabalhos naturais que vão acontecer em equipes de projetos, você resolveria esse problema aqui tirando de letra. Por quê? Por conta da ferramenta. Você acabou de ver o recurso de quadro de cargas automático, queda de tensão automática, dimensionamento automático, tudo misturado nessa aula aqui para resolver um problema que você levaria 2 dias, resolvemos em 2 minutos. Esse é o poder do Revit Elétrica para os seus projetos. Bom, espero realmente que esse conteúdo tenha lhe ajudado. E se ajudou, agora eu peço uma gentileza sua. Pausa esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Ó. Pausa aí 1 minutinho e coloca aí o que você achou desse assunto. O que você achou dessa aula? O que você achou desse vídeo? O que você achou dessa ferramenta? Já passou por situações como essa? Já teve que resolver problema como esse aí no AutoCAD? Já perdeu noite de sono fazendo isso? Deixa teu comentário aí que vai me ajudar muito e principalmente me diz aí se esse conteúdo está lhe ajudando para empreender no mercado de projetos elétricos e conseguir cada vez faturar mais e ter uma renda justa como engenheiro, eletricista ou como eletrotécnico. Eu vou ler o comentário de vocês um por um e vou fazer o meu máximo para responder também.
Obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço e um abraço especial para vocês aí que são da família CPE, família dos alunos do curso Projeto Elétrico ao redor de todo o Brasil. Grande abraço, a gente se vê na próxima semana.